Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes de tudo, eu gostaria muito de convidar todos vocês a conhecer o projeto Recicla Leitores, que é um projeto que eu tô fazendo parte. Esse projeto envolve outros booktubers parceiros e é basicamente um projeto aí de campanha de doação de livros. Todas as informações estão aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada, né, quem tiver interesse. Eu vou deixar também os links do canal no YouTube deles e também do site oficial e do Instagram. Então vão lá dar uma olhada, né, conhecer aí os trabalhos dos outros booktubers que, mano, é bem legal, sério. Assim, né, eu tô muito feliz de estar fazendo parte do Recicla Leitores, sério, tipo, eu tô toda boba, mano. Mas enfim, né, vamos falar aqui de notícia boa pros semideuses. A Dona Intrínseca já divulgou a data de lançamento do último livro das provações de Apolo, que vai ser dia 10 de novembro. Então, assim, pode surtar, tá bom? Pode comemorar, pode fazer churrasco, soltar fogos. E dia 10 de novembro aqui no Brasil vai estar chegando a Torre de Nero. Então assim, né? O último livro das provações de Apolo, o último livro aí da saga do acampamento Meio Sangue, né? O tio Rick vai fazer uma pausa aí. Engraçado, né? Que quando lançou o Sangue do Olimpo, todo mundo também pensou que seria aí o fim da saga de Percy Jackson. Aí vem o tio Rick e as provações de Apolo. Então assim, esse negócio aí do último livro mesmo da saga, eu não acredito nisso não, viu? Quem sabe aí teremos outras trilogias, outras sagas, ainda do universo do Riordanverse, mas não sei. Então assim, eu faço parte de um grupo de Percy Jackson no WhatsApp. Um dia desses a gente tava comentando aí sobre a Torre de Nero, sobre as nossas expectativas e tudo mais. E teve uma pessoa que falou o seguinte: ah, mano, eu gosto muito das provações de Apolo, mas assim, eu não me lembro de muita coisa que acontece nos outros livros, eu tô com uma puta preguiça de reler. Eu fiquei assim, amado. Foi quando eu tive uma ideia pra vídeo e eu pensei, cara, isso pode dar certo, mas também pode dar errado. Eu acho que não custa nada tentar, não é mesmo? Então é o seguinte, eu estou aqui para anunciar que eu vou tentar, olha só, tentar fazer aqui uns 4 vídeos pro canal resumindo cada livro das provações de Apolo até novembro, né? Até a Torre de Nero lançar. Será que eu consigo? Não sei. Vai depender também aí de vocês, né? Então vamos todo mundo se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, divulgando pros amiguinhos, né? E é claro que eu não preciso nem avisar, né, que esse vídeo vai estar cheio de spoiler. Se você ainda não leu as provações de Apolo, se você ainda não leu o Oráculo Oculto, sai desse vídeo, viu? Porque isso aqui não é uma resenha, isso aqui não é uma discussão, é um resumo do Oráculo Oculto. Tá bom? Olha o spoiler. Então é aquela coisa, né? Vamos logo pro vídeo. Porque assim, eu não sou nenhum bosque de dodona, mas eu já prevejo que esse vídeo vai ficar muito longo. O primeiro livro das provações de Apolo, o Oráculo Oculto, começa com o nosso querido e maravilhoso Apolo sendo chutado do Olimpo pelo próprio pai dele, Zeus, e indo parar numa caçamba de lixo num beco em Nova York. Nisso que o Apolo tá lá na caçamba de lixo, tipo, deitado, sofrendo, ele, assim, remexe, tipo, nos bolsos da calça dele e encontra uma carteira com $100 e ainda uma outra carteira de motorista provisória do estado de Nova York com a foto de um adolescente espinhento com o nome de Lestia Papadopoulos. 2 delinquentes chegam lá no beco que o Apolo tava e eles começam aí a perturbar o Apolo. Inclusive, eles espancam o Apolo e ainda pegam o seu dinheiro. E nisso que o Apolo tá ali sendo espancado, seus agressores acabam revelando que o chefe deles tinha mandado que eles fossem até aquele beco, dar uma surra no Apolo e pegar ali toda a sua grana. O Apolo fica, tipo assim, sem entender, né? Tipo assim, como assim? Chefe? Que chefe? Assim, esse chefe não pode ser mortal, né? Porque, pô, como é que um mortal ia saber que o Apolo, Deus do Sol, ia cair naquele lugar específico da Terra? Tinha alguma coisa errada ali. Aí é nesse momento que a Meg McCaffrey aparece, né, com aquela típica frase dela, meu beco, minhas regras. E nisso ela joga um monte de maçã podre, um monte de casca de banana nos agressores lá do Apolo, afugentando-os em seguida. E o Apolo olha assim pra Meg de cima e embaixo, de baixo pra cima, né, e assim, na hora ele sabe que ela é uma semideusa. Mas assim, como ele é um mortal, ele não consegue mais enxergar a alma das pessoas. Então assim, por mais que o Apolo saiba que a Meg é uma semideusa, ele não sabe quem é a mãe ou o pai divino dela. E assim, nessa parte o Apolo tá ali processando tudo que tá acontecendo com ele. E ele já tá pensando, pô cara, eu virei mortal, eu estou em Nova York. O Percy Jackson mora em Nova York. Então eu vou até a casa do Percy Jackson e pedir pro Percy Jackson convocar aí os meus serviços e o Percy Jackson vai ser o meu mestre. Isso já na cabeça do Apolo. Mas antes que o Apolo possa, tipo, concluir esse pensamento, a Meg vai lá e convoca os seus serviços. E o Apolo se vê preso aí a uma garotinha de 12 anos.
O Apollo então decide que eles iam encontrar o Percy Jackson mesmo assim. Eles vão andando ali pelas ruas de Nova York, né? A Meg vai fazendo estrelinha aí pelas ruas. O Apollo, tipo, para assim perto de uma vitrine de loja e ele olha o seu reflexo e ele fica completamente horrorizado com o seu reflexo. Além dele estar com a cara toda quebrada, né? Ele também tava cheio de espinhas, cheio de acne, com banha, assim, como um típico adolescente de 16 anos. E ele fica horrorizado com isso. A Meg, assim, no caminho, comenta que tinha umas bolhas estranhas seguindo eles. E o Apollo fica tipo assim, bolha? Que bolha? Não tô vendo nenhuma bolha. Mas mesmo assim, eles seguem até o caminho lá da casa do Percy, né? No Upper East Side. E nisso que eles chegam lá na casa do Percy, né? Eles tocam lá a campainha, né? Não batem palma, mas eles tocam a campainha. E mais uma vez, aquela frase lá icônica do Percy, dele abrindo a porta assim e falando, por quê? Tipo, por quê? Por que essas coisas têm que acontecer comigo? A Polly e Meg então chegam ao apartamento do Jackson, inclusive eles são muito bem recebidos pela série, e a série tá grávida, né, de 7 meses, o Percy vai ganhar uma irmãzinha, inclusive a série também tá aí trabalhando no seu primeiro livro, seu primeiro romance, que ela ia publicar na primavera daquele ano, né? Então, assim, as coisas ali estavam melhorando pro Jackson. A Meg e o Apollo tem a chance de tomar banho, de trocar de roupa, né? O Apollo recebe aí o tratamento da série, porque ele tava com a cara toda quebrada. Aí o Apollo toma banho, pega aí uma camisa do Led Zeppelin no Percy. Aí ele olha assim pro reflexo dele no espelho e ele respira fundo, tentando se acalmar. E ele fala, você é lindo e as pessoas te amam. E sai pra enfrentar o mundo. A série prepara ali alguma coisinha pra eles comerem, né? Então, assim, todo mundo se reúne ali na sala e eles começam a conversar. E o Percy fala, cara, por onde você andou? Você tá meio que sumida, assim, por meses. E aí o Percy vai e fala que as comunicações aí dos semideuses estão meio que debilitadas, os semideuses não estão conseguindo se comunicar, a mensagem de Íris não tá dando certo, nem e-mail, nem mensagem, nem telefone. O acampamento Meu Sangue não sabe o que tá rolando no acampamento Júpiter e vice-versa. Então, assim, oráculo, que oráculo, entendeu? Porque as profecias também estão tudo bloqueadas, tinha alguma coisa errada ali. O Percy já deixa bem claro pro Apollo que ele não quer aí se envolver em toda aquela confusão, né? Porque ele queria passar na APES, que é a avaliação dos poderes incríveis dos semideuses, pra ele conseguir uma bolsa para estudar em Nova Roma. Mas assim, mesmo com essas questões mais mundanas, mais mortais do Percy, ele se mostra bem disposto em levar o Apollo e a Meg até o acampamento Meio Sangue. E aquela coisa, né? Eles ficam meio que preocupados, né? Porque como o Apollo agora é mortal, então eles não têm certeza se o Apollo vai ou não ser barrado nas fronteiras do acampamento. Tá pesada a situação, né? Tá complicada. Eles pegam, então, emprestado o Prius do Paul, o Percy vai dirigindo. E claro que eles são atacados, né? A Meg repara naquelas bolhas lá, de novo, né? Só que essas bolhas vão meio que tomando aí uma forma mais humanoide. Inclusive, uma dessas bolhas meio que se materializa assim na frente do carro. O Percy toma um susto, desvia o carro e eles batem numa árvore. E não é que eles batem numa árvore, né? Mas assim, o Prius do povo fica tipo preso entre duas árvores. E o Apollo percebe que aquelas bolhas lá se tratavam dos Nosoi, que eram meio que espíritos das chagas. E é nesse momento, né, que rola lá toda aquela cena deles contra os Nosoi. O Percy meio que quebra lá um tanque de irrigação e taca nos Nosoi. A Meg invoca umas frutas lá, taca também nos Nosoi. O Apollo corre e dá de cara numa árvore. Um desses Nosóis meio que, tipo assim, se deitam assim no Apollo, como se fosse um cobertor cintilante, mas aí o Percy meio que controla a água, tipo, joga água assim nos Nosóis e tudo mais pra poder espantar eles, né, retardar eles. Só que aí, toda essa brincadeira aí, o Percy acaba ficando doente, ele pega um resfriado. A Meg, em certo ponto da cena, acaba invocando um Carpus, que era um espírito dos grãos, né, que é o Pêssego. Aí o Pêssego, mano, o Pêssego rouba a cena nessa parte, ele simplesmente dá uma surra nos Nosoi, ele literalmente come os Nosoi. E nesse momento aí, o Percy doente, assim, ele se recuperando aí da luta, a polícia chega. Como eles estavam ali perto das fronteiras do acampamento, né, na fronteira oeste, que era meio que a fronteira mais selvagem, o Apollo vira pro Percy falar que tava tudo certo, que ele e a Meg iam encontrar um caminho lá pra entrada do acampamento, e que era pro Percy ir lá desenrolar com os policiais e pedir pelo amor de Deus pros policiais não rebocarem o carro do Paul. E é exatamente isso que o Percy faz. Então, Apollo, Meg e o Pêssego
segue aí pela fronteira oeste do acampamento. A Meg, inclusive, fica até um pouco insegura com a ideia de encontrar outros semideuses iguais a ela. Assim, ela fica meio que com o pé atrás, sabe? Mas o Apolo consola ela, fala que tava tudo certo, que o Quirón e os outros semideuses iam ajudar eles. Eles vão andando ali pelo bosque e o pêssego para, como se tivesse pressentido um perigo, e some no turbilhão de folhas, né? Essa parte o Apolo meio que surta, sabe? Ele começa a ouvir aí umas vozes na cabeça dele. E as vozes falavam meio que uns versos sem sentido que pareciam que tinham sido tirados de alguma profecia. Então, assim, eles ficam cambaleando pela floresta, né? A Meg fica arrastando o Apolo rindo e lá completamente surtado. Nisso eles chegam lá no acampamento, né? Eles chegam do nada, no meio lá da fogueira, quando tava todo mundo assando marshmallow. E o Apolo fala, e aí, tudo bom? E desmaia. Isso o Apolo sonha que ele dirigia carruagem solar. No banco do carona tinha uma mulher hippie, e é nesse momento que o Apolo reconhece a voz dela, né, que ele tinha ouvido ali no bosque. Essa mulher hippie fala que o Apolo precisava seguir as vozes e encontrar ali o portão. O Apolo fica tipo assim, quê? Mas aí ela some e aparece no lugar dela um outro sujeito vestindo um terno roxo. E ele fala quase a mesma coisa, né? Ele fala pro Apolo encontrar o portão e levar ele até o oráculo. E o Apolo fica tipo, quem é você? Aí o cara, tipo, ri assim e fala, meu próprio ancestral não me reconhece. Aí o Apolo acorda no Chalé 7 com o Will Solace ali cuidando dos ferimentos dele. É revelado então nessa parte que os sinais vitais do Apolo eram completamente humanos e por isso que o Apolo não podia de jeito nenhum comer ambrosia, tampouco beber néctar. E assim, tem uma multidão no Chalé 7, sabe? Tipo, todo mundo do acampamento tá lá, assim, rodeando o Chalé 7, querendo saber mais se era ou não o Apolo, né? O que tinha acontecido, o que tava acontecendo. Nessa parte, a Kyla e o Austin chegam, que eram também 2 filhos de Apolo. Eles chegam, assim, eles ficam, tipo, olhando pro Apolo, fascinados e, tipo, cara, você é mesmo um mortal? Sério? Aí nisso o Will pega e fala pro Austin e Kyla irem até lá fora, né, e dispersar toda a multidão de curiosos que estava lá fora no Chalé 7. Então, o Will ajuda, né, o Apolo a se levantar e o leva até lá fora, onde ele se encontra com a Meg. É nesse momento que o Apolo descobre que a Meg já estava ali provocando um monte de confusão. A Meg já tinha enfiado os dedos nos olhos do Condostol e ainda chutado a virilha do Sherman Young. Eles vão, né, até a Casa Grande para conversar com o Quirón. Aí a gente descobre, né, que o Will e o Nico estão meio que namorando. Então o Nico sai, né, da Casa Grande, deixando o Apolo, Meg e o Quirón lá conversando, né. Assim, quem conversa mais é o Apolo e o Quirón. A Meg só fica lá sendo Meg, sabe? Tipo, ela faz umas perguntas uma vez ou outra. Mas assim, ela basicamente fica, tipo, perambulando lá pela sala, mexendo nas coisas, comendo uns biscoitinhos. Então o Quirón atualiza, né, o Apolo sobre tudo que estava acontecendo ali no acampamento, sobre os desaparecimentos dos campistas. Ele também fala que o Senhor D sumiu do acampamento, né, que eles não tinham mais notícias do Dionísio desde a guerra contra Gaia. E o Apolo, claro, não sabe de nada. Ele só sabe que em agosto, né, quando ele estava meio que indisposto, sua antiga inimiga, Piton, foi meio que libertada aí do Tártaro e agora estava ali controlando o oráculo de Delfos de novo. Tem um momento que a Meg até pergunta, mas se o oráculo fica nos Estados Unidos agora, que importância tem uma cobra monstruosa tomar de volta a antiga caverna? Assim, uma pergunta super válida, né? E o Quirón responde, claro, ele fala o seguinte, os galhos e as folhas das profecias podem se esticar pelo mundo, e Rachel dele pode ser o nosso galho mais alto, mas se a raiz mais profunda for estrangulada, a árvore toda é afetada. Com Piton de volta à antiga toca, o espírito do oráculo foi completamente bloqueado. E aquela coisa, né? Não só o espírito do oráculo que foi bloqueado, né? As viagens, as comunicações dos semideuses, está tudo bloqueado. E o Quirón chega à conclusão, né, de que se o Apolo quiser mesmo voltar para o Olimpo, ele vai ter que recuperar o oráculo de Delfos primeiro. Durante o jantar, né, como era a tradição, a Meg se senta ali com o chalé de Hermes, enquanto que o Apolo fica no chalé 7, né, na mesa 7, com os filhos dele e com o Nico de Ângelo. O Apolo também pergunta aí, né, sobre o paradeiro da galerinha popular. O Nico e o Will respondem. Eles dizem, né, que o Jason e a Piper, o treinador Red, e a Mary e o pequeno Chuck estavam lá em Los Angeles. Tava todo mundo morando ali com o pai da Piper. O Percy tava indo em Nova York, né, estudando para passar na APES.
A Annabeth estava aí em Boston resolvendo aí os problemas familiares. O Frank e a Hazel estavam no acampamento Júpiter. O Léo tinha morrido, mas voltou. Inclusive, nessa parte, o Nico tira, assim, tipo, da jaqueta dele, do bolso da jaqueta dele, uma espécie de pergaminho. Daí ele abre, assim, esse pergaminho na mesa e aparece um holograma do mini Léo Valdez, falando que ele tinha morrido, mas que voltou, que teve que salvar a Calypso de Ogygia e que tava tudo bem, e ele ia chegar em breve, enfim, né? Nisso, o Kieron chama a atenção de todos os campistas ali presentes, né? Para os anúncios, para as informações aí da corrida de 3 pernas da morte que ia acontecer em breve. Não basta o Apollo ser mortal, cara, ele ainda vai ter que fazer as atividades do acampamento. O Harley do Chalé de Hefesto é chamado à frente, né, para poder também explicar aí como é que ia funcionar a corrida das 3 pernas da morte. E assim, o Harley, tipo, ele tem 8 anos e toda essa atividade foi meio que projetada por ele. Então assim, qual é a chance de dar merda? Quase 100%, né? Mas o Kieron se mantém positivo, ele tenta tranquilizar todo mundo, porque assim, na última corrida de 3 pernas, eles tiveram ali uns probleminhas, e é nesse momento que a gente conhece o Paulinho Montes, que é um personagem aí novo, né? Um figurante brasileiro, tá bom? Filho de Hebe, tá bom? E assim, coitado do Paulo Montes, cara. Na última corrida, o Paulo Montes perdeu os 2 braços. Assim, não é que ele, tipo, esteja sem os braços no livro, né? Ele tá com os braços, né? Porque colocaram de volta, fizeram ali toda uma cirurgia e tal. Então, assim, o Paulinho tá bem. Só que o Paulo, mano, ele fica muito irritado com a negligência, né, do acampamento. Acho que ele fica muito irritado também por terem deixado uma criança de 8 anos projetar uma atividade mortal, né? Então, assim, o Paulo, tipo, se levanta lá no meio do refeitório, xinga todo mundo, xinga o Kieron, xinga o Chalenov, xinga o Harley, xinga a Paula, xinga a Meg. Maravilhoso, né? É nessa cena também que o Connor e o Sherman Young meio que fazem, assim, uma aliança, né? E eles querem, tipo, sacanear a Meg. Só que aí, quando, tipo, eles vão lá, sabe, zoar a Meg, mano, o Pêssego aparece pra defender, né, a Meg. E o Pêssego vai e ataca o Connor e o Sherman e provoca ali toda uma confusão no meio do refeitório. Aí a Meg é reclamada como filha de Deméter. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, o Apollo e a Meg conversam, né? E o Apollo aproveita pra fazer umas perguntinhas aí pra Meg. É porque, assim, na noite anterior, quando o Pêssego apareceu, né, os campistas ficaram todos, assim, desesperados, né? Porque era um Carpus, teoricamente um monstro. Então, assim, todo mundo já pegou ali nas armas e tal pra poder matar o Pêssego. E foi quando a Meg, pra defender o Carpus, ela meio que girou, assim, os anéis no dedo dela e invocou as suas espadas, né? Que ela tinha, tipo, 2 espadas. O Apollo pergunta pra Meg onde ela tinha arranjado aquelas espadas, né? Onde ela aprendeu a lutar daquele jeito. E a Meg não responde muita coisa, sabe? Ela só diz que tinha ganhado as espadas do padrasto dela e que tinha sido o padrasto dela que criou ela, etc. Como eu falei anteriormente, né, o Apollo ainda tem que participar das atividades do acampamento. E assim, o Apollo fica super frustrado. Na aula de música, ele até que arrasa, sabe, ali tocando um violão, emocionando todo mundo, mas ele fica completamente revoltado, porque ele meio que sentia, assim, um repentino cansaço, sabe? Assim que ele terminou de tocar o instrumento. Na aula de arqueria também, a mesma coisa, ele fica super frustrado, porque ele não conseguiu acertar quase nenhuma flecha no alvo. E é nesse momento que o Apollo bate o pé e ele jura, cara, pelo Rio Stygia, que ele não ia tocar nenhum instrumento, que ele não ia pegar em nenhum arco e flecha enquanto que ele fosse mortal. E é mais ou menos nessa parte, né, que o Apollo tá ali com a Kyla tá tentando consolar ele, que eles veem o Sherman Young indo, assim, tipo, na direção da floresta lá, quase como se estivesse em transe. E é claro que a Kyla e o Apollo vão até lá e eles tentam trazer o Sherman mais ou menos ali pra área de treinamento. Ele volta ao normal, aí fica por isso mesmo, né? E o Apollo e a Kyla trocam os olhares assim, tipo, o que foi isso? E o Apollo começa a suspeitar da existência de um oráculo oculto ali na floresta do acampamento Meio Sangue. Ele até tenta, né, alertar os outros campistas, alertar o Kieron, mas tá todo mundo tão ansioso, tão animado com a corrida das 3 pernas da morte, que ninguém dá atenção pro Apollo. Só a Meg que escuta ele. Ela, inclusive, pergunta assim pro Apollo: você acha que alguma coisa na floresta tá chamando as pessoas? E o Apollo responde: acho que alguma coisa na floresta está respondendo às pessoas.
Aí começa, né, a corrida de 3 pernas da morte, que ia funcionar mais ou menos assim. Iam ter ali, né, as duplas, e cada dupla ia ficar, tipo, com a perna amarrada. Aí eles iam, tipo, entrar lá no labirinto mesmo, e iam, tipo, correr atrás de uma maçã dourada. Se eu não me engano, eram 3 maçãs douradas que cada equipe tinha que pegar. Aí a primeira equipe que saísse do labirinto vencia. Era um negócio assim, mais ou menos assim. E o Apollo fica amarrado com a Meg, né? Aí começa a corrida, eles vão ali recuperando as maçãs. Só que, mano, o labirinto leva eles direto pra câmara do oráculo de Delfos, mano. E adivinha só quem é que tá lá? Isso mesmo, Dona Piton. Piton tá lá e o Apollo, assim, fica, tipo, paralisado de medo, sabe? Porque, mano, agora ele é um mortal, ele não tem nenhuma chance com o Piton, também não sei. E é nesse momento que eles escutam a voz de um cara que se intitulava Besta. E o Apollo reconhece essa voz na hora, né? Como sendo a voz aí do sujeito do terno roxo do sonho dele. E a Meg, cara, a Meg fica, assim, tipo, em choque, sabe? Ela fica com muito medo desse tal de Besta. E o Apollo acha super estranho, cara, porque, mano, o Besta não parecia nem um pouco assustador do lado da Piton. Mas mesmo assim a Meg fica, tipo, horrorizada. E a Piton e o Besta estão ali, né, conversando sobre tomar todos os oráculos, né, controlarem todos os oráculos. E nisso que Piton e o Besta estão ali conversando, o Apollo, tipo, se lembra de uma informação super importante e ele fala, cara, o bosque de Dodona. Só que, mano, ele fala muito alto. Aí é quando Piton meio que descobre ali a presença de Apollo e Meg. E por isso Apollo e Meg correm. Eles correm. Eles escorregam e vão parar numa caçamba de lixo. Aí o Apollo pergunta sobre a voz lá do cara lá em cima, né? Ele faz um monte de pergunta pra Meg. Mas, mano, a Meg só manda ele calar a boca. É exatamente isso que o Apollo faz, né? Afinal, ele é meio que o servo da Meg. O Apollo, então, decide que eles tinham que falar com o Chiron sobre o que eles viram ali no labirinto. Então, eles conseguem, né, achar a saída e tal, eles voltam pro acampamento Meu Sangue e o Apollo descobre que os filhos dele, o Austin e a Kyla, tinham meio que desaparecido. Aí o Apollo entra em desespero, o Will tenta acalmar ele fala que ele também estava preocupado com o Austin e Kyla, mas que primeiro eles tinham que cuidar ali dos feridos, né? Inclusive, mano, um dos feridos era Paulo Monte, né? A perna do Paulo Monte foi completamente serrada. O Apollo vai lá ajudar o Will, né, com os ferimentos ali da galera. Aí o Apollo decide acampar fora do chalé, pro caso do Austin e Kyla voltarem. E a Meg fica ali com ele. Aí também a Rachel aparece de helicóptero e o Apollo não pode deixar de perceber o quanto que a Rachel tá diferente, sabe? Ela parecia mais velha, mais madura, tava até usando um vestido. Então o Apollo vai, vira pra Meg e fala pra Meg chamar o Chiron e tal, que precisava ali reunir todo mundo pra eles conversarem. Então vai todo mundo pra caverna do oráculo, junto a Rachel, Apollo, Meg e o Chiron. E o Apollo abre o jogo, conta tudo ali sobre o que aconteceu no labirinto, sobre o que ele e a Meg tinham visto. Agora é a vez da Rachel de falar das novidades. E assim, mano, a Rachel tá muito espiã, sério, eu achei ela muito espiã. A Rachel pega o celular dela e mostra ali pra todo mundo uma foto que ela tinha tirado, né, de um prédio. Aí ela vai e explica. Esse aqui foi o prédio onde eu tinha combinado com os romanos e tudo mais, onde a gente se encontrou ali na época da guerra contra Gaia. Aí nisso, a Rachel vai e fala, mano, eu fiquei assim me perguntando, onde é que os romanos conseguiram uma propriedade tão cara, assim, tão rápido? A Rachel diz que ela tinha começado a investigar ali a origem daquele prédio. E ela tinha descoberto que aquele prédio pertencia a uma empresa de fachada. E essa empresa de fachada pertencia a outra empresa de fachada e blá, 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 blá. E a empresa mãe era uma coisa ali chamada Triunvirato S.A. Aí o Apollo e o Chiron ficam tipo, como assim? Porque, mano, Triunvirato é um conceito muito romano, cara. Era basicamente aí uma espécie de governo de 3 líderes, sabe? Eles descobrem, cara, que essa tal de empresa Triunvirato S.A. meio que tinha financiado as guerras contra Cronos e contra Gaia. Ou seja, a princesa Andrômeda era da Triunvirato S.A. Os onagros lá do Octavian também eram da Triunvirato S.A. Então assim, né? E a Rachel também mostra aí outras fotos do celular dela. Inclusive, em uma dessas fotos tem ali, tipo, 3 homens, como se fossem ali, tipo, os líderes dessa empresa. E nisso eles estão ali conversando. Ela fala, né, que esses homens, eles eram, tipo, muito poderosos, tinham muito dinheiro e que faziam a empresa do pai dela parecer banquinha de esquina. Aí o Apollo abre o jogo, né, também. O Apollo vai e fala sobre os oráculos. Sim, os oráculos no plural. E a Rachel fica, tipo, como assim? O Apollo vai e fala
fala aí de uns oráculos e tal. Aí ele fala um pouquinho da Sibila de Cumas, aí também tem outra guria lá da Eritreia, aí tem um da Caverna de Trofone. Eu fiquei tipo assim... Eu não acredito que você não me contou isso antes. Eu fiquei com pena da mente nessa cena, sério, tipo... O Apolo também fala um pouquinho aí sobre o oráculo do Bosque de Dodona, né? E esse oráculo meio que não pertencia ao Apolo, pertencia a Reia. E assim, quando essas árvores não eram cuidadas, eram meio que negligenciadas, as vozes das árvores ficavam tudo doidas, sabe? Ficavam tudo confusas, tipo sem foco, sabe? Elas só ficavam lá sussurrando e falando coisas sem sentido, porque não tinha um sacerdote, não tinha ninguém ali para poder cuidar. E assim é descoberto, né, a primeira aprovação do Apolo. Então assim, ele teria que ir lá no Bosque de Dodona, dar um jeito ali nas vozes, né, consertar aquela palhaçada ali. Esse tal de besta e essa tal de triunvirato S.A. já tava ali de olho no Bosque de Dodona. No final, né, daquela mesma tarde, a Meg e o Apolo se preparam para a missão deles, né? E eles até ganham uns presentinhos aí. O Nico dá pra Meg, tipo, um pacotinho assim, com um quadradinho de ambrosia. O Apolo pega uma espada. A princípio, ele se lembra do juramento dele, Rio X, né? De não pegar em nenhum arco e flecha, por isso que ele pega uma espada. Mas aí o Will Solas dá pra ele um quelele de combate. E o Apolo aceita, apesar do juramento dele. A Meg ganha aí da minha irmã dela um pacotinho de sementes. E o Paulinho Montes também dá aí o seu presente, também dá aí a sua contribuição, que era um lencinho com a bandeira do Brasil pro Apolo amarrar no pescoço, né? E segundo o Paulo Montes, esse lenço aí meio que dava sorte. Então lá vai Apolo e Meg adentrando na floresta do acampamento meio sem. E eles vão andando, até que eles encontram a carcaça de uma formiga enorme, que tava ali morta, né? E aquela formiga se tratava de um mírmeco, que era basicamente uma formiga gigante, né? Mas claro que tem que ter um termo grego aí. Então eles vão andando, até que eles encontram Géiseres. E o Apolo decide que ele queria falar com os Géiseres, só que para poder invocar ali os deuses, né, os pánicos, o Apolo resolve então declamar uma poesia. Aí começa a palhaçada. Ah, Geyser, meu Geyser, vamos cuspir então você e eu. Nesta noite lúgubre, enquanto poderamos. De quem é essa floresta? Pois não sucumbimos a esta boa noite, mas vagamos sozinhos como nuvens. Procuramos saber por que os sinos dobram. Então espero, fontes eternas, que tenha chegado a hora de falar de muitas coisas. Eu achei isso uma porcaria, né? Mas o Apolo diz aqui na narração dele que ele adorou o poema que ele falou lá, que ele declamou. Uma palhaçada isso aqui, né? Mas, mano, acaba chamando a atenção dos pánicos. Um dos pánicos aparece, que é o Pete. Aí o Pete começa a falar sobre relações públicas, marketing, um monte de coisa. Mas a Meg ali, né, já sem paciência, vira pro Pete e fala: legal, mas e aí? Você sabe aí de algum bosque com árvores que sussurram? E nesse momento, as formigas aparecem, né? E as formigas, elas meio que foram atraídas pelo refletor lá que o Pete tinha. Então, assim, as formigas atacam, enrola toda uma luta lá. O Apolo, inclusive, taca o quelele na testa de uma das formigas. A Meg conjura suas espadas, luta lá com as espadas dela. E quando uma das formigas joga ácido na cara do Apolo, o Apolo, tipo, puxa a espada e usa a espada assim como se fosse, tipo, um taco de beisebol, sabe? Aí o veneno, tipo, bate na espada e volta pra formiga. Mas mesmo assim, o veneno, ele consegue, tipo, corroer toda a espada. E o Apolo só fica lá segurando o cabo da espada. Aí o Apolo decide, então, quebrar o seu juramento. Ele pega ali o seu ukelele no meio da confusão, né? O ukelele tava jogado no chão, mas ele pega o ukelele e começa a tocar o ukelele, né? Começa ali a cantar e tocar Sweet Caroline. E as formigas ficam toda doida, né? Só que mesmo assim, mesmo com o Apolo ali distraindo as formigas, a Meg acaba sendo arrastada pelas formigas, sendo meio que sequestrada. E o Apolo se vê completamente impotente, sabe? Enquanto que a Meg era arrastada ali. O Apolo fica cambaleando pela floresta, gritando pela Meg, se sentindo extremamente culpado e arrasado, porque ele pensou, cara, eu quebrei o meu juramento e isso meio que custou a vida da Meg. Aí ele chama o Pete, o pánico, aí o Pete aparece e o Apolo pergunta ao Pete onde é que ficava o ninho das formigas. Aí o Pete vai e responde, né, que o ninho das formigas era a única entrada pro Bosque de Dodona. Então, assim, o Apolo meio que mata 2 coelhos com uma cajadada só. Aí o Pete comenta, né, que também tinha uns caras aí que estavam procurando o Bosque de Dodona. Aí o Apolo já fica assim, como assim? Que caras, pelo amor de Deus. O Pete também fala demais, né? Ele também fala ali como é que os mírmecos matavam as suas vítimas. Ele diz que eles meio que enrolavam as suas vítimas com
uma espécie de gosma, e essas vítimas ficavam ali presas nessa gosma por um tempo, até que elas ficassem macias o suficiente para os filhotinhos, né, das formigas comerem. Aí o Apolo dá um gritinho nada divino. O Apolo fala que não, que ele tinha que salvar a Meg, que ele tinha que ir atrás da Meg, que ele não podia deixar a Meg ser comida pelos filhotinhos. O Pete vai e fala, cara, volta pro acampamento, vai cuidar desses experimentos e depois você vai atrás da Meg. Então assim, ele consegue, né, convencer o Apolo a fazer isso. E enquanto que o Apolo vai voltando pro acampamento, ele vai cambaleando pela floresta. E assim, ele tá tipo delirando, sabe? Aí é quando o Apolo cai de cara no chão e ele sente uma língua áspera lambendo o rosto dele. Aí ele tipo olha assim e ele vê, mano, um leão enorme na frente dele, lá olhando assim pra ele. Aí o Apolo se levanta, olha assim, ele vê que ele tava frente a frente com Rhea. Isso mesmo, Rhea. E os leões da Rhea, né? Porque os leões também estavam junto com a Rhea. Nisso o Apolo se levanta, né? E ele e a Rhea conversam. A Rhea revela tudo o que estava acontecendo sobre a Triunvirata S.A., sobre os imperadores. Sim, os imperadores. E assim, esses imperadores, cara, eles nunca, tipo, morreram. Eles nunca passaram pelas portas da morte na época que elas estavam abertas. Esses imperadores meio que estavam vivos o tempo todo, sabe? Se escondendo dos deuses e sobrevivendo às custas das memórias dos mortais. E a Rhea também revela, né, que os imperadores estavam de olho nos oráculos lá do Apolo e que a primeira aprovação do Apolo, né, seria dar um jeito ali no bosque de Dodona. Por fim, a Rhea entrega pro Apolo um sino de vento e ela fala pro Apolo para poder pendurar aquele sino de vento no carvalho mais alto do bosque. Aí o Apolo vai e fala, tá. Aí nisso, toda a floresta ao redor dele meio que se dissolve e o Apolo aparece lá no gramado do acampamento Meio Sangue. E nisso ele desmaia. E é claro que o Apolo sonha, né? Não com os imperadores, mas sim com o Jacinto. Aí ele acorda no Chalé 7, completamente surtado, agarrando lá as flores do Jacinto que estavam no peitoril da janela, falando, meu amor, me desculpa, isso aqui lá. Aí nisso, Will e o Nico, tipo, param assim, olham assim pra ele, assustados, né? Porque Will e Nico estavam lá no Chalé 7 na hora. Aí o Apolo vira pro Will e Nico e fala que os deuses estavam cegos, que eles não tinham percebido que os imperadores estavam ali o tempo todo, influenciando ali nas coisas que aconteciam no mundo mortal. Aí o Apolo vai, né, claro, fala dos imperadores, fala qual era o imperador que eles estavam lidando, que era Nero. E nisso Apolo sai correndo do Chalé 7. Ele vai pro Acernal, ele pega o primeiro arco, a primeira aljava que ele encontra na frente. Ele sai correndo direto pra floresta do acampamento Meio Sangue. E nisso assim, o Apolo já tá tipo cagando pro juramento dele, né? Porque ele já pegou aí o arco e a aljava. E a floresta, claro, leva o Apolo direto pro ninho dos Mírmicos. Aí o Apolo respira fundo, entra lá no ninho, né, como quem não quer nada, e começa a cantar. Aí as formigas, claro, ficam tudo doidas. Aí nisso o Apolo ali, completamente desesperado, ele começa a gritar pela Meg. Meg, Meg, cadê você? Aí as formigas atacam. Aí nisso o Apolo pega o arco e a aljava dele e começa a tirar um monte de flecha, e gritando pela Meg. Só que assim, as suas flechas estão acabando. Então o Apolo resolve cantar mais. Ele canta uma música sobre ele, sabe? Não enaltecendo a pessoa de vida dele, mas sim falando aí sobre seus defeitos, sobre todas as atrocidades, todas as crueldades que ele tinha feito quando era um deus. Então, assim, ele canta uma música aí sobre isso. E é claro que ele acaba comovendo as formigas. E o Apolo encontra a Meg lá presa, né? A Meg também tá bem comovida com a canção do Apolo. Só que assim, a Meg precisa de tempo, né, pra se soltar. Ela fala pro Apolo pra poder jogar ali um pacotinho de sementes e tudo mais, né, pra poder ela conseguir se soltar. O Apolo joga lá o pacotinho de semente na gosma, a Meg começa a fazer os seus truques de filha de Deméter pra poder conseguir se soltar. E nisso o Apolo pega a flecha dele, tipo, atira no teto, assim, né, esperando que o teto desabasse em cima das formigas que já estavam ali agitadas. Só que nada acontece. Então, assim, o Apolo fica, pronto, e agora? Fudeu. E aquela coisa, né, a Meg precisa de mais tempo pra se soltar. Então o Apolo, num gesto de desespero, ele pega o lencinho dele do Brasil, né, tira do pescoço, aí agita, assim, o lencinho dele do Brasil. E ele fala, pra trás, formigas do mal, Brasil! E, mano, o teto desaba em cima das formigas. Aí nisso, a Meg já tava ali livre, já tava solta, e eles correm, e eles escutam, assim, um grito, sabe? Tipo, vindo de um dos túneis, sabe? Era um grito, assim, meio, como é que eu posso dizer? Um grito de uma formiga, né? E eles descobrem
que aquele grito era da Rainha das Formigas. Apolo e Meg chegam, né, a encontrar a Rainha das Formigas, mas o Apolo canta mais, né, ele faz aí uma pequena apresentação e a Rainha deixa eles passarem. E nisso que Apolo e Meg passam, eles encontram ali o portão, né, a entrada do Bosque de Dodona, e eles também encontram os semideuses desaparecidos, que agora não estavam mais desaparecidos, né, porque eles foram encontrados e assim... Todos os semideuses estão meio que, tipo, presos, sabe? Em espécies de estacas. E além dos semideuses, também tinha um outro pálico ali, né? Que era o amigo do Pete. E assim, tá todo mundo inconsciente. Nesse momento, o Pêssego também aparece. Aparecem também 2 soldados germânicos e ainda o Nero, né? Nero barra besta. E é nesse momento, cara, que a gente percebe a traição da Meg, né? Porque a Meg vira pro Apolo e fala... que o Nero era o seu padrasto. E o Apolo fica tipo assim, peraí, como é que é? E o Apolo, claro, fica boquiaberto, tipo, muito surpreso, né? E assim, ele percebe que tinha umas marcas, sabe, nas árvores. E ele pensa, pô, o Nero já tentou abrir aqui o portão do Bosque de Dodona antes, né? E por isso que as vozes do Bosque de Dodona ficaram tudo doidas, sabe? Começaram aí a pedir ajuda e a atrair os semideuses até o bosque lá, né? E o Apolo fala pra Meg quanto que o Nero era horrível, quanto que ele era mal, que ele era isso, que ele era aquilo. Mas a Meg, tipo, não dá ouvidos, sabe? Ela não tá nem aí, não escuta. Em certo ponto da cena, o Apolo fica tão furioso, mas tão furioso, que ele até tenta atacar o Nero. Mas aí ele tropeça e cai de cara no chão. Aí o Nero vira pra Meg e fala, Meg, você e Apolo vão abrir aí o portão. A Meg fala, tá. E ela manda o Apolo, né, ajudar ela a abrir o portão. E assim, o Apolo não tem escolha, cara, porque ele é meio que o servo da Meg. Tudo que a Meg fala, o Apolo tem que fazer, basicamente. Então, assim, eles encostam a mão, assim, no tronco lá da árvore. E nisso, o Apolo sussurra pra Meg, fala, Meg, pelo amor de Deus, Meg, Nero é horrível, o Nero é isso, Nero é aquilo. E a Meg fala, psh, psh. Você não quer enfurecer o besta. Enfim, eles conseguem abrir o portão, né? As vozes dizem, né, pra Meg que o Nero realmente queria queimar o bosque. Então, assim, certo ponto, a Meg até confronta o Nero. Mas aí o Nero vai e fala, você não quer enfurecer o besta, quer? Você quer acordar o besta? Aí a Meg, tipo, murcha toda, sabe? E é quando o Apolo percebe o joguinho psicológico que tava rolando ali. Ele até compara, né, um pouco, assim, com a relação que ele tinha com o pai dele. Porque, assim, no começo, quando o Apolo ainda tava aprendendo, né, como é que funcionava ali o Monte Olimpo, na época que ele ainda tava aprendendo a ser um olimpiano, o Zeus, ele chegava pro Apolo e falava o seguinte, olha só, se tu fizer merda, tu vai ter que se entender aqui com o meu raio. Ó, não vai querer enfurecer o meu raio não, né? Tipo, dando a entender que o raio de Zeus meio que tinha vida própria, né? Que ele fazia ali as suas escolhas e que o Zeus não tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, o Apolo, quando percebe isso, né? Quando percebe que o besta, na verdade, era tipo um alter ego do Nero, mano, ele fica tão enojado, mas tão enojado, com tanto ódio. E claro que ele vira pra Meg e fala, Meg, o besta é o Nero é o besta, são a mesma pessoa. Só que assim, a Meg fala que não, ela literalmente grita não. E as vozes do bosque gritam não junto com ela. E mano, rola toda assim uma explosão, assim ó. Pá! Essa explosão derruba Nero, né, e os seus guardas. Aí o Apolo do nada começa a cantar IMCA. Do nada. Aí lá no meio da confusão ele joga o sino de vento pra Meg, que o agarra. E as vozes começam aí a ficar mais coerentes. As vozes começam aí a cuspir uns versos de profecia. E é nesse momento que o Apolo tem meio que um surto divino. Os poderes dele meio que voltam por 2 segundos, mais ou menos. O Apolo pega os soldados germânicos e gira assim, joga pro alto. Os soldados germânicos vão parar lá do outro lado do país. O Nero, cara, ele tira do bolso do paletó dele um isqueiro. Ele acende um isqueiro, mano, que tava ali com fogo grego, e joga no chão. E assim, o fogo vai se espalhando, quase chegando ali aos semideuses que estavam presos, inconscientes nas estacas. E o Apolo entra em desespero. Aí o Nero vira assim pra ele, joga um beijinho e fala, agora só restam 11 olimpianos, tchau, e some. E assim, o Apolo deixa, né, o Nero ir, porque, mano, o Apolo tava mais preocupado em salvar os semideuses dele, né, em salvar os filhos dele que também estavam ali presos. Então assim, o Apolo sai correndo, desesperado, ele começa a arrastar os semideuses pra um canto mais seguro, e é nesse momento que rola também o sacrifício das dríades. As dríades que estavam ali em volta, elas meio que se jogam no fogo e tudo mais pra poder, tipo, apagar aquele fogaréu e salvar os semideuses, claro. O Apolo consegue soltar lá o Aush e ele
abraça o Austin e fala, meu filho lindo, aí dando aquele reencontro emocionante. Isso, depois que a adrenalina passa, o Apollo olha pro lado, olha pro outro, cadê Meg? Aí ele percebe, pô, Meg deve estar lá no oráculo, né? Então ele vai e corre na direção lá do oráculo, lá do Bosque de Dodona. Conforme que o Apollo vai andando, né? Ele vai escutando as vozes, né? Cada voz ali carregando o peso de uma profecia. E ele encontra a Meg parada, assim, mais ou menos em frente ao carvalho mais alto. Cara, a Meg tava meio que quase ficando inconsciente, sabe? As vozes ali estavam, tipo, destruindo a mente da Meg. E o Apollo deixa seu orgulho de lado. Ele vai ao socorro da Meg. E nisso, ele e a Meg penduram o sino lá de vento no carvalho mais alto. Todo o bosque cala a boca e o carvalho mais alto vai e fala aí a sua profecia, que era a seguinte. Houve um Deus, Apolo era chamado. Entrou em uma caverna azul acompanhado. Ele e mais 2 montados no cuspidor de fogo alado. A morte e loucura forçado. Enfim, é só isso. E é aí que Apolo e Meg meio que se separam, né? Eles cortam os seus laços. O Apolo tenta mais uma vez convencer a Meg de que o Nero era o besta. Ele tenta botar isso na cabeça da Meg, mas, cara, não adianta. E a Meg sai correndo junto com o Pêssego e eles desaparecem lá no meio das árvores. E assim, o Apolo fica um tempo lá processando tudo que tinha acontecido, até que ele encontra uma flecha lá jogada no Bosque de Dodona. E ele fez o que qualquer arqueiro faria, né? Ele simplesmente pegou a flecha e botou na sua aljava. Imagino que depois, né, nos outros livros ele tenha se arrependido real de ter feito aquilo, né? Porque, enfim. Quando o Apolo volta, né, lá mais ou menos pra entrada do Bosque de Dodona, ele encontra já todos os outros semideuses, tá todo mundo bem, já tá ali todo mundo solto. E o Pauli, que era o pálico lá, que era amigo do Pete, ele agradece o Apolo, né, dá 2 beijinhos assim na bochecha dele e some numa brisa úmida, deixando lá o Apolo com os 5 semideuses. E nisso o Apolo chega para os semideuses, atualiza ali os semideuses de tudo que estava acontecendo, sobre a Triunvirata S.A., sobre as provações dele, né, sobre a ameaça que estava chegando ao acampamento. E eles ficam tipo, cara, mas como é que a gente vai chegar ao acampamento rápido? Aí o Apolo tem uma ideia. Eles vão, né, até ali o ninho das formigas e eles fazem uma pequena apresentação de rap pra Mama, que era a rainha das formigas, e nisso o Apolo pede para as formigas darem uma carona para eles. Então, as formigas dão uma carona pra eles e eles chegam até o acampamento. E o acampamento, cara, já tava ali sendo atacado. E, mano, tinha uma estátua lá, cara, tocando terror no acampamento. E essa estátua se tratava do Colosso de Nero, que era assim, era uma estátua do Nero, só que não era o Nero, sabe? Era meio que o Apolo. Que a estátua foi meio que construída ali com as feições do Apolo. Mas a galera antiga dizia que na verdade era Nero. Enfim, a estátua tava lá tocando terror no acampamento, né? A estátua do Apolo de 2 metros. O Apolo ali peladão, destruindo o acampamento e os campistas, todo mundo correndo de um lado pro outro, todo mundo pegando em arma. Aí o Apolo fala pra Mama e pras formigas pra poder deixar ali todo mundo na praia. Nisso que eles chegam na praia, o Will e o Nico vêm correndo, né? O Will e o Nico estavam lá de boas no lago, num passeio romântico de canoa, quando a estátua apareceu e virou a canoa deles e eles... Enfim, então eles subiram lá as dunas de areia ao encontro, né, no Apolo. E nisso o Will e o Nico estão completamente encharcados da cabeça aos pés. Aí o Nico chega pro Apolo e fala assim, e aí, cara, qual é o plano? Já chega assim, né, já chega assim no pique. E o plano era o seguinte... Uma parte dos semideuses ali iam se espalhar, enquanto que a outra parte ia junto com o Apolo, né? A outra parte que eu digo assim, os filhos do Apolo e o Nico de Ângelo, que tinha ali o seu atestado médico. Então o Apolo vai e fala pro Will e o Nico que eles precisavam de uma carruagem. E nisso o Nico, tipo, pisa na sombra do Apolo junto com o Will, né? E eles vão e confiscam a carruagem do Sherman Yang. Aí nisso eles aparecem assim do nada com a carruagem e o Nico vai falar assim, pronto, tá aí a sua carona. Aí o Apolo vai e sobe, né, os outros dos filhos dele, né. Os outros dos filhos dele eu digo Austin e Kyla, porque Will e Nico ficam, né, porque o Nico ali já tá como? Já tá querendo desmaiar, que ele tinha viajado nas sombras. Então Apolo, Austin e Kyla voam assim na carruagem, né, ali na direção da estátua. Aí o Apolo diz que ia conjurar uma doença numa flecha lá e atirar essa flecha no Colosso de Nero. Então assim, ele pega uma flecha da aljava dele e, mano, na hora que ele, tipo, bota a flecha no arco, a flecha treme, sabe? Começa a falar com ele. Tinha pegado ali a flecha de Dodona. E, mano, a flecha de Dodona falava.
Só que ela não falava assim, tipo, pra todo mundo, ela só falava na cabeça do Apollo. Aí a Flecha começa a reclamar, dizendo que ela não tinha sido feita pra disparar, que ela era muito mais útil do que aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Começa ali a reclamar. E o Apollo vai falar, meu Deus do céu, tá bom. E é nesse momento, né, que o Percy Jackson aparece fazendo toda uma entrada triunfal. Mano, o Percy Jackson aparece, tipo, do nada. Nisso ele tá montado, né, na Senhora O'Leary, que é a sua cachorra. E ele e a Senhora O'Leary aparecem do nada lá em cima da cabeça do gigante. Do nada. E, mano, a Senhora O'Leary, tadinha, ela morre de medo de altura. Então, assim, ela ficou assustada, né, claro, e acabou mijando, mano, na cabeça do Colosso de Nero. Aí o Percy pulou das costas da cachorra, né? E, mano, ele escorregou no mijo. Ele escorregou no mijo. Aí, porra, Senhora O'Leary, tá de sacanagem. Aí, nisso, o Apollo se aproxima, né, com a carruagem e tal. E ele vai e conta o plano dele pro Percy. E o Percy vai e vira pra ele e fala, e aí, cara, o que aconteceu que você ainda não executou esse plano? Não. Então, assim, né, o Percy com a cachorra, com a Senhora O'Leary, vão ali distrair o gigante. E o Apollo vai conjurar a sua doença. Então, ele pega ali qualquer outra flecha aleatória, a aljava dele e começa a conjurar a doença. Só que, mano, dá errado, porque ele acaba, tipo, passando a doença pros filhos dele. Então, assim, a carruagem acaba meio que perdendo a direção, né? Porque como os filhos dele começam a tossir, a espirrar muito, então não tem mais ninguém, tipo, pra controlar a carruagem. O Apollo se vê tendo que controlar a carruagem. Só que, mano, ele não consegue. Os Pégasos ficam completamente loucos e eles aterrissam. Tipo, eles fazem um pouso super forçado lá na areia, na praia do acampamento. E nisso, o Apollo começa a reclamar, começa a se lamentar, dizendo que ele era um inútil, que ele não conseguia fazer nada, isso aqui lá. E o Quirón vira pra ele e fala assim, tu tá de sacanagem, né, cara? Mano, para de reclamar. Pega essa flecha aí, conjura essa doença de novo e atira lá na estátua. É exatamente isso que o Apollo faz. Então, ele consegue conjurar a doença, dessa vez dá super certo. E ele atira lá na estátua. A flecha pega na estátua. E assim, a estátua fica doente. Na hora que a estátua, tipo, vai espirrar, ao invés de mandar os semideuses lá pro outro lado do país, a estátua manda a cabeça dela pro outro lado do país. Porque ela espirra e a cabeça voa. Bizarro, né? Mas a gente tá falando aqui dos livros do Rick Riordan. E é claro que a doença acaba se espalhando pelo acampamento. Muitos dos semideuses ficam doentes. O acampamento, cara, tava ali completamente destruído, sabe? Não tinha mais pavilhão de refeitório, porque a estátua pisou no pavilhão lá do refeitório. Mas, cara, tava tudo certo, porque, mano, os semideuses iam dar um jeito, né, pra poder reconstruir o acampamento. O Apollo, naquela noite, ele não consegue dormir direito, sabe? Ele fica pensando nos imperadores, na Triunvirata S.A., na Meg, nos oráculos, nas provações dele. Então, assim, ele fica pensando e não consegue dormir. E nisso, o Apollo, antes do sol nascer, ele caminha pelo acampamento, ele sobe até a colina meio sangue, aí ele se senta assim nos pés de Athena Parternos e fica lá, olhando pro nada. O Percy e a Rachel aparecem e eles têm toda uma conversa bem emocionante, sabe? O Apollo vai e fala sobre o Limerick, sobre a profecia que ele tinha ouvido no Bosque de Dodona. E é claro que o Percy e a Rachel tentam ali, né, interpretar aqueles versos. E nisso, o Léo Valdez aparece, né, junto com a Calypso, junto com o Festus. Eles aparecem assim do nada no acampamento. Aí nisso, Léo, Percy, Calypso, Apollo e... eu acho que só. Eles se sentam ali numa toalha de piquenique, né, pra almoçar, pra conversar. E nisso tem uma fila de semideuses atrás deles, tipo, só esperando a vez de socar o Léo. Fazendo aí, né, jus aquela pequena referência do Sangue do Olimpo, que eu achei isso sensacional. Eles estão ali conversando, né, sobre a segunda aprovação do Apollo. E assim, o Léo e a Calypso já estavam ali bem dispostos a ajudar, né, o Apollo. E não demora muito para poder eles descobrirem para onde é que eles tinham que ir em seguida. E é isso. Fim do primeiro livro. Bom, se você assistiu a esse vídeo até aqui, parabéns, viu? Você é muito guerreiro. Não se esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? Das notificações pra poder você ficar por dentro aí quando eu soltar vídeo novo. Porque assim, ainda faltam mais 3 vídeos dos 3 outros livros das provações de Apollo. Então é muito importante que você se inscreva e que você fique ligadinho aí nos próximos vídeos que eu vou soltar. Que eu vou tentar fazer, né? Mas, enfim,
Comenta aí embaixo também o que você achou desse resumo. Ficou bom o resumo? Deu assim pra poder se lembrar muito bem das coisas que aconteceram aqui no Oráculo Oculto? Você ficou com vontade de reler? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Ah, e também fala aí das suas expectativas pra Torre de Nero. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Me siga também lá no Social Spirit, eu também escrevo fanfics de Percy Jackson. Também não esqueçam de dar uma passadinha lá no Recicla Leitores. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!